Olá, eu sou Heracles. Eu tenho 11 anos e hoje eu vou ler um livro chamado Alice no País do Quantum, de Robert Gilmore. Capítulo 1. No País do Quantum. Alice estava entediada. Todos os seus amigos estavam de férias, visitando os parentes, e ela, por causa da chuva, ficou trancada em casa vendo televisão. Naquela tarde, já tinha assistido ao 5º episódio de um curso de introdução ao Esperanto, a um programa de jardinagem e a uma propaganda política. Alice estava entediada de verdade. Olhou para o livro que estava no chão ao lado da cadeira. Era uma edição de Alice no País das Maravilhas, que ela mais cedo naquele dia tinha deixado por ali ao acabar de ler. Não sei por que não pode haver desenhos e programas mais interessantes na televisão. Divagava. Queria ver como a outra Alice. Ela estava entediada e descobriu o caminho para uma terra cheia de seres interessantes e acontecimentos estranhos. Se houvesse algum jeito de encolher para flutuar através da tela da televisão, talvez eu pudesse encontrar várias coisas fascinantes. Frustrada, ela olhava para a tela, onde naquele momento uma imagem do primeiro-ministro dizia que, feita todas as considerações, as coisas estavam bem melhores do que 3 anos antes, ainda que nem sempre parecessem assim. Ficou um pouco surpresa ao ver a imagem do rosto do primeiro-ministro se desmanchar devagarinho e se transformar numa névoa de pontinhos brilhantes que dançavam e que pareciam fluir para dentro da TV, como se estivessem chamando por ela. Puxa, disse Alice, acho que eles querem que eu os siga. Levantou-se de um salto e foi em direção à televisão, mas tropeçou no livro que tinha displicentemente largado no chão e caiu de cabeça. Enquanto caía, espantou-se ao ver a tela ficar enorme e se surpreendeu, cercada pelos pontinhos dançantes que fluíam para dentro da imagem. Não consigo ver nada com esses pontos dando voltas ao meu redor, pensou. É como estar perdida numa tempestade de neve. Não consigo nem mesmo ver meus pés. Queria ver só um pouquinho. Não dá nem para saber onde eu estou. Naquele momento, Alice sentiu seus pés encostarem em algo sólido e se viu sobre uma superfície plana e dura. À sua volta, os pontinhos começavam a sumir e ela percebeu que estava cercada por formas indefinidas. Olhou mais de perto para o que estava mais próximo e observou uma figura pequena, da altura de sua cintura, no máximo. Era muito difícil defini-la, pois ficava pulando de um lado para o outro e se mexendo tão rápido que mal dava para ver direito. A forma parecia estar carregando algum tipo de bengala, ou talvez um guarda-chuva fechado, que ficava apontado para cima. Olá! Alice se apresentou educadamente. Eu sou Alice. Posso saber quem é você? Sou um elétron, disse a forma. Sou um elétron spin para cima. É fácil me distinguir da minha amiga ali, a elétron spin para baixo, que é obviamente muito diferente de mim. E disse para si mesmo, num tom baixinho, algo que soou como vive lá diferente. Pelo que Alice pôde ver, o outro elétron era quase igual, a não ser pelo guarda-chuva, ou o que quer que fosse aquilo, que apontava para baixo, na direção do chão. Era difícil ter certeza, uma vez que a figura também estava pulando de um lado para o outro, tão rapidamente quanto a primeira. Por favor, disse Alice, ao seu mais novo conhecido. Poderia fazer a gentileza de parar por um momento para que eu possa vê-lo com mais clareza? Foi bastante gentil, disse o elétron, mas receio que não haja espaço o bastante. Mas vou tentar, de qualquer forma.
A fim de vendo, ele começou a diminuir a taxa de agitação. Mas quanto mais devagar se movia, mais expandia para os lados e mais difuso ia ficando. Naquele momento, apesar de não se mover rapidamente, ele estava tão indefinido e tão fora de foco que Alice não conseguia vê-lo com mais clareza do que antes. Isto é o melhor que posso fazer, esfregou o Elétron. Receio que quanto mais lentamente eu me mover, mais espalhado eu fico. As coisas são assim por aqui no país do quanto. Quanto menos espaço você ocupa, mais rápido você tem de se mover. É uma das regras, e não há nada que eu possa fazer. Realmente, não há espaço para diminuir a velocidade aqui, continuou o companheiro de Alice, enquanto recomeçava a pular rapidamente de um lado para o outro. Partículas no nível atômico diferem de objetos em escala macroscópica. Elétrons são muito pequenos e não apresentam características particulares, sendo completamente idênticos uns aos outros. De fato, eles têm algum tipo de rotação, apesar de não ser possível de ver exatamente o que é que está em rotação. Uma característica peculiar é que todos os elétrons giram a mesmíssima taxa, não importando em que direção a rotação é medida. A única diferença é que uns giram em uma direção e que outros giram em outra direção. Dependendo de sua direção da sua rotação, os elétrons são conhecidos como spin para cima ou spin para baixo. A estação está ficando tão lotada que prefiro ser mais compacto. De fato, o espaço em que Alice se encontrava era lotado pelas figurinhas que se espremiam, uma do lado da outra, dançando e se movendo febrilmente. Que seres estranhos, pensou Alice. Acho que nunca conseguirei ver como são de verdade, já que não param quietos. E nada indica que um dia pararão, porque não parecia ser possível fazê-los se moverem mais devagar. Ela resolveu tentar um outro assunto. Você poderia me dizer, por gentileza, que tipo de estação é esta onde nós estamos? Ela perguntou. Numa estação ferroviária, é claro, respondeu alegremente um dos elétrons. Era muito difícil para Alice dizer qual deles tinha falado, pois todos eram muitíssimo parecidos. Vamos pegar o trem de ondas para aquela tela que você vê. Você vai pegar depois do Expresso Photon. Acredito que fique bem mais longe. Está falando da tela de televisão? Alice perguntou. Ora essa, é claro, disse alto um dos elétrons. Alice podia jurar que não tinha sido o mesmo que responder a primeira pergunta, mas era muito difícil ter certeza. Venha, o trem está aqui e temos que embarcar. De fato, Alice pôde ver uma fila de pequenos vagões alinhados na estação. Eram todos bem pequenos, alguns estavam vazios, alguns estavam ocupados por um elétron e outros por 2 elétrons. Os vagões enchiam-se rapidamente. Na verdade, parecia que não estava mais nenhum vazio, mas Alice percebeu que nenhum dos vagões levava mais do que 2 elétrons. Quando eles passavam perto desses vagões, os 2 ocupantes gritavam: lotado, lotado. Vocês não poderiam se espremer mais do que 2 em um vagão, estando o trem assim tão cheio? Alice perguntou a seus companheiros. Oh não, nunca além de 2 elétrons juntos, esta é a regra. Acho que então teremos que ocupar vagões diferentes, disse Alice, um pouco contrariada. Mas o elétron a tranquilizou. Você não é problema algum. Você pode entrar no vagão que quiser, é claro. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que nenhuma partícula pode ter valores bem definidos para posição e velocidade ao mesmo tempo. Isso significa que uma partícula não pode permanecer estacionária numa determinada posição, já que uma partícula estacionária tem a velocidade bem definida, a velocidade valor zero. Não vejo como isso será possível, respondeu Alice. Se um vagão estiver cheio demais para vocês, com certeza não haverá espaço para mim também. De jeito nenhum. Os vagões só podem acomodar 2 elétrons. Por isso,
Os lugares para elétrons devem estar quase todos lotados. Mas você não é um elétron. Não há nenhuma outra Leaf no trem. Então há espaço para mais do que o suficiente para uma Leaf em qualquer um dos vagões. A Leaf não entendia tudo o que ele devia, mas temendo que o trem partisse logo, começou a procurar um lugar vago que pudesse acomodar mais de um elétron. E este aqui? Perguntou ao seu companheiro. Aqui tem um vagão com um elétron só. Dá para você entrar aqui? Claro que não! Ele disparou horrorizado. Este também é um elétron spin para cima. Eu não posso dividir um vagão com outro elétron spin para cima. Que sugestão! É totalmente contra meu princípio. Contra os seus princípios? E o que é que quer dizer? Alice perguntou. Quero dizer aquilo que disse, contra o meu princípio, ou melhor, contra o princípio de Pauli, que proíbe que dois de nós elétrons façam a mesma coisa ao mesmo tempo, o que inclui ocupar o mesmo espaço e ter o mesmo spin. Ele respondeu ofendido. Alice não conseguia entender o que tinha deixado tão magoado, mas deu uma olhada rápida para o seu redor para ver se encontrava outro vagão que fosse mais apropriado para ele. Acabou conseguindo achar um vagão que abrigava um único elétron do tipo spin para baixo. E o companheiro de Alice prontamente pulou para dentro. Alice ficou surpresa ao ver que, apesar do pequeno vagão agora parecer cheio, de alguma forma havia espaço bastante para ela. Assim que ocuparam seus lugares, o trem começou a andar. A viagem foi monótona e a paisagem desinteressante. Tanto que Alice ficou contente ao ver que o trem diminuía de velocidade. Esta deve ser a tela, suponho, pensou Alice. Estou ansiosa para saber o que acontecerá agora. Elétrons são absolutamente idênticos e obedecem ao princípio da exclusão de Pauli. Ver capítulo 5. Que impede que haja mais do que um elétron no mesmo estado, ou dois, quando você inclui as diferentes direções possíveis para o spin. Enquanto os elétrons saltavam do trem para a tela, uma grande agitação tomou conta do lugar. O que está acontecendo? Alice perguntava alto. Por que estão todos tão excitados? Suas perguntas eram respondidas por um aviso que parecia fugir do ar que a cercava. O fósforo da tela está agora sendo excitado pelos elétrons que chegam, e assim teremos em breve a emissão de fótons. Aguardem a partida do Express Photon. Alice olhou à sua volta para tentar ver a chegada do Express, quando formas brilhantes e luminosas passaram correndo através da plataforma. Alice foi pega de surpresa, no meio da multidão, e levada junto com ela enquanto todos se reuniam dentro do mesmo vagão. Eles não parecem estar muito preocupados com nenhum princípio de Pauli ou de qualquer outro, pensou Alice, enquanto as figuras vinham se espremendo em torno dela. Estes aqui são certamente não se incomodam de estar no mesmo lugar. Acho que o Express vai partir logo. Imagino onde será. Que vai parar, concluiu ao descer na outra plataforma. Puxa! Foi uma viagem rápida, com certeza. Alice estava corretíssima neste ponto. A viagem não durou tempo algum, pois o tempo fica efetivamente congelado para qualquer coisa que viaje com a velocidade da luz. Novamente, ela se viu cercada por uma multidão de elétrons, todos correndo para longe da plataforma. Venha! Um deles gritou para cima ao desembarcar. Devemos sair da estação. Agora se quisermos vir para algum lugar. Desculpe, perguntou Alice, hesitante. Você é o mesmo elétron com quem eu estava falando antes? Sou, respondeu enquanto disparava por uma passagem lateral. Alice foi arrastada pela multidão de elétrons e conduzida através da entrada principal da plataforma. Puxa vida, que coisa mais irritante, disse Alice. Perdi de vista a única pessoa que eu conheço nesse lugar estranho e não tenho ninguém que me explique o que está acontecendo. Não se preocupe, Alice, disse uma voz à altura do seu joelho. Vou lhe mostrar onde ir. Era um dos elétrons. Como sabe meu nome? Perguntou Alice com espanto. Simples, eu fui o mesmo elétron que estava falando com você antes. Não pode ser, exclamou ela. Vi aquele elétron indo em outra direção. Talvez não fosse o mesmo com quem eu estava falando antes. Certamente era.
Então você não pode ser o mesmo, disse Alice, logicamente. Vocês não podem ser o mesmo Elétron, sabia? Oh, sim, podemos, replicou o Elétron. Ele é o mesmo, eu sou o mesmo. Todos nós somos o mesmo, sabia? É exatamente o mesmo. Isso é ridículo, argumentou Alice. Você está aqui ao meu lado, enquanto no outro foi para algum lugar naquela direção. Por isso, vocês dois não podem ser a mesma pessoa. Um de vocês tem que ser diferente. Não mesmo, gritou o Elétron, pulando de um lado para o outro. Ainda mais rápido por causa de sua evitação. Fomos todos idênticos. Não há como nos diferenciar. Por isso, veja, ele deve ser o mesmo. E eu devo ser o mesmo também. Nesse momento, a multidão de elétricos que rodeava Alice começou a gritar. Eu sou o mesmo. Eu também sou o mesmo. Eu sou o mesmo que você é. Eu também sou o mesmo que você. O tumulto era terrível. Alice fechou os olhos e pôs as mãos nos ouvidos até o barulho acabar. Quando tudo estava quieto novamente, Alice abriu os olhos e abaixou as mãos. Viu que não havia mais final da multidão de elétrons e que ela agora estava sozinha saindo pela entrada da estação. Olhando em volta, viu-se numa rua que à primeira vista parecia bem normal. Virou à esquerda e começou a caminhar pela calçada. Antes que fosse muito longe, cruzou com a figura na frente de uma passagem, procurando melancolicamente algo em seus bolsos. Era baixo e muito pálido. Era difícil ver seu rosto com nitidez, assim como era o caso com todo mundo que Alice havia conhecido recentemente. Mas ele parecia bastante com um coelho, pensou Alice. Meu Deus, meu Deus. Estou atrasado e não consigo encontrar as minhas chaves. Eu tenho de entrar diretamente. Assim dizendo, ele se afastou um pouco e voltou correndo em direção à porta. Correu tão rápido que Alice não foi capaz de vê-lo em nenhuma posição. Em vez disso, viu uma série de imagens deles nas diferentes posições que ocuparam ao longo do seu trajeto. As imagens iam do ponto de partida até a porta, onde, ao invés de parar como Alice esperava, continuava porta adentro, diminuindo cada vez mais até ficaram pequenas demais para serem vistas. Alice mal teve tempo de registrar essa estranha série de imagens, quando a figura ricocheteou de volta na mesma velocidade, deixando novamente uma série de imagens. Dessas vezes elas terminaram abruptamente com um infeliz personagem caído de costas, em cima de um bueiro. Igualmente decidido, ele se levantou e disparou de novo em direção à porta. Novamente apareceu a série de imagens que se encolhiam para dentro da porta. Novamente ele ricocheteou e acabou caindo de costas. Enquanto Alice corria em sua direção, ele repetiu o movimento várias vezes, jogando-se contra a porta e novamente caindo de costas. Pare, pare, gritou Alice, não faça isso. Você vai acabar se machucando. A pessoa parou de correr e olhou para Alice. Olá, minha querida. É feio que eu deva fazer isto. Estou trancado do lado de fora e preciso entrar logo. Por isso não tenho opção senão tunelar através da barreira. Alice olhou para a porta, que era grande e sólida. Não acho que terá muita chance de atravessá-la correndo e se atirando contra ela, disse. Está tentando derrubá-la? Oh não, certamente que não. Não quero destruir minha linda porta. Apenas desejo atravessá-la. Por outro lado, temo que isso seja verdade. A probabilidade de conseguir atravessá-la não é grande, realmente, mas devo tentar. Dizendo isso, atirou-se novamente contra a porta. Alice o abandonou, achando que seria perder tempo. Se afastou, no momento em que ele voltava cambaleante mais uma vez. Após alguns passos, Alice não pôde resistir e deu uma olhada para trás, para ver se por acaso ele tinha desistido. Viu mais uma vez a série de imagens que iam em direção à porta e se encolheu a chegar lá. Ela esperou pelo ricochete das outras vezes que tinha sido imediato, mas dessa vez nada houve. A porta estava lá, sólida e sozinha, não havia sinal do seu conhecido. Após alguns segundos em que nada aconteceu, Alice ouviu o ruído de trancas e correndo, vindo de trás da porta, que se abriu conhecido e reapareceu e acenou para ela. Que sorte é minha, disse ele.
A probabilidade de penetrar a barreira grossa como esta é realmente muito pequena. É uma forte espantável ter conseguido atravessá-la em tão pouco tempo. Fechou a porta em seguida com uma batida sólida, que indicava o término daquele encontro. Alice continuou sua caminhada. Um pouco à frente ela chegou a um terreno vazio, ao lado da rua, onde um grupo de operários estava reunido em volta a uma pilha de tijolos. Alice deduziu que fossem operários, pois estavam descarregando mais tijolos dentro de um carrinho. Bem, pelo menos que as pessoas estão se comportando de maneira sensata, pensou consigo mesma. Naquele instante, em outro grupo, dobrou a esquina correndo, carregando algo que se assemelhava a um enorme tapete enrolado e começou a desenrolá-lo no terreno. Alice percebeu então que aquilo era algum tipo de planta baixa de um prédio. A planta parecia ser bem grande, já cobria a maior parte do espaço disponível. Puxa, acho que deve ser do mesmo tamanho do prédio que eles vão construir, disse Alice. Mas como conseguirão construir alguma coisa se a planta já ocupa todo o espaço? Os operários acabaram de pôr a planta na posição e voltaram à pilha de tijolos. Começaram a pegar tijolos e jogá-los aparentemente a esmo em cima da planta. Tudo estava confuso. Os tijolos caíram ora num lugar, ora em outro. E Alice não viu objetivo nenhum nisso. O que estão fazendo? Perguntou um homem que estava afastado ao lado. Como ele parecia não estar fazendo nada, ela devolveu que fosse o mestre de obras. Vocês só estão empilhando os tijolos desorganizadamente. Não deveriam estar construindo um prédio? Com certeza, querida, estamos, respondeu o mestre de obras. É bem verdade que flutuações aleatórias ainda são grandes, o bastante para esconder o paredão. Mas assim que tivéssemos estabelecido a distribuição de probabilidades para o resultado que precisamos, estaremos conseguindo, não há o que temer. Alice achou aquela demonstração de otimismo não muito convincente, mas ficou quieta e observou a chuva de tijolos que continuava a cair no terreno. Pouco a pouco, para sua surpresa, notou que alguns tijolos caíam em mais em certas regiões do que em outras, o que era quase possível distinguir paredes e vão em portas. Ela olhava. A teoria quântica descreve o comportamento de partículas em termos de distribuições de probabilidade e a observação real de partículas individuais ocorre aleatoriamente dentro destas distribuições. As probabilidades podem incluir processos classicamente proibidos, tais como a penetração de partículas através de uma estreita barreira de energia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos. E apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria, a data da sua permanência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora. Supõe-se que Hermes viveu pelo ano de 2700 a.C., isto é, quando o Egito já estava sob o domínio dos reis pastores, os Ixos ou Ixchu. Mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As autoridades mais competentes consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes. Muitos anos depois de sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Thoth. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria.
Os egípcios reverenciaram sua memória por muitos séculos. Sim, dezenas de séculos, chamando-o de o escriba dos deuses e apondo-lhe seu antigo título, Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado como sinônimo de fonte de sabedoria. Oh, serão eles capazes de me explicar o que está acontecendo aqui? Gritou Alice, satisfeitíssima. E serão capazes de me explicar todas as coisas que vi, assim como o cartaz naquela janela. E o que quer dizer aquele EV? Acho que a mecânica poderá lhe explicar a maior parte, respondeu seu informante. Mas como EV são unidades de energia, provavelmente você deveria começar perguntando sobre elas no banco de Heisenberg. Principalmente porque fica ali do outro lado da rua. Alice olhou para onde ele apontava e viu uma grande construção com uma fachada muito pomposa. Obviamente, construída para impressionar. Tinha uma entrada com pilastras de pedra e no topo letras garrafais. Estava gravado o nome Banco de Heisenberg. Alice atravessou a rua e subiu a longa escadaria que levava à porta grandiosa e entrou.